Satanás falou comigo à meia-noite e dizia assim: você quer ter poder? Você quer fazer algo como eu faço? Eu disse sim. Então eu quero a destruição de 8.000 pessoas. Eu ouvi uma notícia que você tinha morrido. A pessoa fica trancada em um quarto, toma banho de água de ebó. Água de ebó vem bicho podre, vem todo tipo de nojeira. Isso quando a pessoa não toma. Por que você tomou sangue de menstruação? Você afirma que bebeu? Sim. Afirmo que bebi sim. Na época, este no mundo sangue... dos negócios e da vida, são os detalhes que fazem toda a diferença. E quando falamos em transformar uma casa em um lar, a Esmero Móveis é especialista nisso. São 32 anos de tradição criando móveis planejados que unem funcionabilidade, beleza e excelência em cada milímetro. De pequenas soluções inteligentes a ambientes completos, eles colocam esmero de verdade em tudo que fazem. Conheça mais da Esmero aqui no QR Code no canto superior da tela ou no link na bio. E é o seguinte, eu tenho algo muito importante para lhe dizer, preste bem atenção. Use o cupom 10% off usando o cupom TREND10. Então você vai entrar em contato com eles pelo link ou pelo QR Code e você vai dizer TREND10, que é o cupom especial para 10% off no seu orçamento, tá bom? Entre em contato lá. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz, porque mais uma vez eu recebo um amigo e cada vez que eu posto episódio dele aqui é uma bomba atômica, né? Ele é o convidado que mais tem visualizações aqui no canal e eu estou muito feliz dele retornar e aceitar o nosso convite. Eu quero uma salva de palmas de todo mundo que está conosco aqui, o Bispo Leno Ramão. Uma salva de palmas. Bispo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, irmão Pedro. Mais uma vez, a terceira vez, né? Terceira vez. Terceira vez aqui em São Paulo. Para mim é uma honra e eu tenho certeza que tem algo grande para Deus fazer nesta hora. Bem, sempre quando você vem aqui é uma bomba atômica, né? Acontece diversas coisas. Agora, eu quero ouvir uma opinião sua. Peraí, antes, você acha que eu esqueci, né? Se inscreva aqui, ativa o sininho, compartilha para o maior número de pessoas e uma coisa muito especial, dá o like. O like é muito importante. Então, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, comenta bastante e deixa o like. Sabe aquele grupo da família, os amigos, grupo dos amigos, que você fica falando besteira e fala coisa séria? Compartilha nesse grupo para o maior número de pessoas que você conseguir. Porque todas as vezes que o Leno vem aqui, é uma bomba atômica. Leno, uma pergunta antes de entrar nas polêmicas. Tem pessoas que já estão te chamando para dar entrevista, para ir a alguns lugares? Sim, teve pessoas de Brasília, teve uma do Rio Grande do Sul, inclusive até do Rio de Janeiro. Né? Graças a Deus está bem movimentado e dobrou as visualizações e também as chamadas. Meu telefone não para, inclusive, vou ter que comprar outro que não tem condição de atender essa demanda. Rapaz. Agora, uma coisa interessante que a gente estava conversando no off é que eu sempre pensei que as coisas mais terríveis, assim, eu estou falando numa questão de ocultismo e tal, era feito no estado que a gente sempre ouviu falar. Sim. Era feito no estado da Bahia. Sim. Mas você me disse que a sede do negócio é no Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro. Você poderia explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Inclusive, lá é o cemitério onde você morou. Isso. Inclusive, a gente está até para gravar uma entrevista nesse cemitério. Uma coisa que me chama a atenção, irmão Pedro, é que o túmulo está intacto. Está intacto, há 20 e poucos anos está lá.
túmulo lá e nós estaremos indo lá. E as pessoas falam, mas pastor, a Bahia não era o pior lugar, não era o lugar de bruxaria, de macumbaria, de ocultismo? Já foi. Nem na África está tão mais pesado do que o Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, muita gente que morava na Bahia, muitos pais de santo, alguns faleceram, outros migraram para o Rio de Janeiro. Então, se você for procurar na Bahia muitos terreiros, você acha um numa cidade, acha 2, 3. Não é aquela demanda igual no Rio de Janeiro, nas esquinas, em alguns lugares. Inclusive, tem um lugar que foi o paiol da macumba, chamado Septiba. Tanto que a praia lá é uma praia que era uma praia linda e hoje só é lama. Para você ver como é que até a maldição entrou nessa cidade de Septiba. Era mais de 480 terreiros de macumba e tudo gigante. Pessoas onde faziam oferendas, pessoas onde matavam bichos, matavam galinhas, matavam bodes, fazia todo o trabalho de feitiçaria, de macumbaria. No Rio de Janeiro, Septiba, o outro lugar, Nova Iguaçu, estou falando todos os lugares, Septiba, Nova Iguaçu, um cemitério que é onde muitos pais de santo frequentam, cemitério até temido, chamado Ricardo de Albuquerque, o outro cemitério também, Caju, mas o Ricardo de Albuquerque é um dos piores, sem contar as matas virgens. Inclusive, eles estavam migrando para o Rio de Janeiro, para uma mata fechada chamada Tinguá, onde muitos até macumbeiros estavam subindo para fazer sua oferenda com bodes, com bois naquele lugar. Então, assim, hoje, a gente vendo que a Bahia não é mais tão assim. Então, assim, dentro do Rio de Janeiro, inclusive, qualquer coisinha, hoje antes era resolvido na bala, resolvido na briga, e hoje muita gente está resolvendo na macumba mesmo. E assim, em continuar essa direção, né? Houve uma notícia que se espalhou que você tinha morrido. Sim, essa notícia também chegou, ela chegou ao meu ouvido e pessoas, eu sumi 4 meses, na verdade, eu estava num propósito de oração, não postei nada de rede social, eu estava quieto e pessoas me perguntou, disse que eu tinha sido assassinado, pessoas até, engraçado que quando a pessoa acha que a outra morreu, eu homenageei, era homem de Deus, pessoa que nem gostava de mim, teve uma até que falou, deve estar no colo do cão agora, e na verdade, esse fato, eu quero assim, até esse fato aconteceu, eu na época pertencia a uma grande igreja, e eu fui pregar numa cidade e mataram uma pessoa com o meu mesmo nome, sendo que ele também era pastor, mas assim, mataram ele perto de uma igreja, e calhou de eu estar saindo de uma igreja e a notícia correr, mataram o Leno, aquela coisa toda, ligaram para minha mãe, ligaram para minha família, aí eu sem dar notícia, liga para um lado, liga para o outro, e quando eu liguei para minha mãe caiu de joelho dizendo, glória a Deus, meu filho está vivo. Mas o que está acontecendo? Porque chegou um boato que você tinha tomado 4 tiros, que tinham tirado sua vida. Eu falei, não, mamãe, não sou eu, né? Porque, irmão, às vezes boatos verdadeiros correm e boatos mentirosos também. Já tentaram tirar minha vida algumas vezes, mas graças a Deus, Deus me deu livramento. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, eu tinha uma turma que a gente destruía todo tipo de macumba onde a gente via. Antes, né? A gente pegava, tirava das encruzilhadas, entrava dentro do cemitério, essa turma comigo, de 10 pastores, e a gente tirava, era cada coisa assim. Eu queria fazer essa pergunta, como, irmão Pedro, que uma pessoa, ela tem a capacidade de ela compra todo tipo de oferenda, ela coloca no chão para ficar apodrecendo. Não estou falando cachaça, não, eu estou falando coisa cara. A pessoa compra 50 galinhas, compra 5 bodes, 10 bodes. Eu já vi até bois sendo mortos, inclusive tem um lugar
no Rio de Janeiro, que todo final do mês, todo final de ano, mata-se 12 bois. Inclusive, eu afirmo e digo que no Rio de Janeiro e em Minas Gerais tem um lugar, esse lugar de mata fechada, onde só vai gente que tem condições. E nesse lugar são 12 bois sacrificados. E outra, não é boi feio não, é boi mesmo caro. Sabe aqueles boi marruã, bonito, grandão? Eles são lá e é colocado ao redor deles oferendas, é colocado assim, bebidas caras, é colocado frutas caras. As melhores frutas são colocadas. Os bois são os melhores. Cada boi daquele, eu não sei o valor de um boi marrom hoje, mas é boi caro e é colocado lá. E lá as pessoas, né, de muita condição, empresário, jogador, artista, cantor, vão lá venerar. É como uma oferenda. Não comem nada. Só vão para lá para festejar e ali fica aquilo ali apodrecendo, onde vem bicho, aquelas moscas horríveis, comendo, entendeu? Vai em decomposição até ficar osso. Quando tá o osso, isso acontece todo final de ano. Chama-se oferenda. Inclusive, eu tinha um vídeo, esse vídeo estava até com um pastor de Guarulhos, lá na praia do Guarujá, Guarujá em Santos, é Santos, né? Guarujá. Na praia do Guarujá, são pessoas, não foi ninguém que falou, todos nós vimos, são caminhão de salmão, que se peixe caro, né? Salmão é peixe caro, né? Sim. São abertos, o nome da pessoa é colocado dentro do peixe salmão e é enterrado na praia e fica ali apodrecendo, sem ninguém poder fazer nada. Todo mundo no Guarujá sabe disso. Muitas pessoas sabem. Nós estivemos lá e, inclusive, eu entrei, me infiltrei no meio deles e mostrei para eles, tá vendo aí o que eles fazem? Isso acontece sempre no final de ano, aonde eles pulam para o caboclo rompe-ondas, diz que é rompe-onda, né? Oferendas a Iemanjá. Então, os melhores peixes, irmão Pedro, os melhores peixes. Um quilo de salmão hoje é um preço caro, caro, né? É caro. Entendeu? Então, aí eu te pergunto, como que caminhões chegam e descarregam lá e o povo vai pegando e vai abrindo e colocando o nome dentro? Para que isso? E tanta gente passando fome. Tanta gente. E o pior é que quem faz isso, você pode ver que é como se fosse uma obrigação. Uma obrigação, pastor, é verdade, e tem pai de santo que ameaça, até como se são chamados de filho de santo, se não cumprir a obrigação, vamos lá, a pessoa fica trancafiada em um quarto, toma banho de água de ebó vem bicho podre, vem todo tipo de nojeira, isso quando a pessoa não toma, e toma banho também, e fica ali, para depois ter a famosa saída do filho de santo. Aí eu pergunto para você, aonde que Deus está nisso? É demônio puro, é demônio. Isso quando as oferendas, quando as obrigações não são de cemitério. Ou seja, cada tipo de obrigação, cada tipo de oferenda, tem oferenda que a pessoa... Eu vou falar algumas piores, tá? Pode tem mandar, oferendas que a pessoa é obrigada a comer vísceras. Tem oferendas que a pessoa é obrigada a ir na mata virgem. Tem oferenda que a pessoa é obrigada a entregar. Porque o tal do santo ameaça. Não, se não cumprir vai acontecer. E se a pessoa quer sair, quantas pessoas estão presas? Ah, pastor, eu convivi lá, e estou querendo sair. Quantas pessoas, irmão Pedro, estão presas hoje? Querendo fugir, conheceram Jesus. Aí, pastor, mas como é que vai sair? Quando a pessoa quer sair, o diabo vai vir para ela. Aí começa a ver vultos dentro de casa, começa a pessoas ver coisas, começa algo a andar no corpo da pessoa. Isso é quando a pessoa está presa mesmo, a ponto de levar até a morte. Ó, se você sair, o mulo vai te matar.
Se você sair, o Exu Caveira vai te matar, você tem que dar cachaça, você tem que dar isso, você tem que dar isso. Quanto maior for a pessoa, maior eles pedem. E, na verdade, para santo. Isso é quando não bota uma pessoa para dormir com o defunto. Que absurdo, né? E falando absurdo, Macumba para matar. por que que você tomou sangue de menstruação? Na época, muitas pessoas falam assim, pessoas me perguntam assim, por que você afirma que bebeu? Sim, afirmo que bebi sim. Na época, este sangue, tanto que o meu corpo ele é todo cortado, eu tomei na época este sangue para fazer um trabalho para uma pessoa, entendeu? Então, assim, esse trabalho para a pessoa ter êxito, ter sucesso. Quando não dava o próprio sangue do corpo, vinha o sangue, né? Aquele sangue Da do própria dia da pessoa. Isso, da própria pessoa. Que era oferenda e Satanás, ele gosta de ver sangue. Quando ele vê sangue, ele gosta de ver morte. Porque tudo é preço de sangue. A maioria tem muitas pessoas que têm medo. Tem empresários famosos, tem pessoas de São Paulo, Brasília, tem até dentro de Brasília lá, que eles sabem que se tentar sair, o diabo mata. Mas, na verdade, o diabo está ameaçando. Ah, pastor, mas se sair, vai morrer. Não. Se sair, aceitar Jesus e viver a vida nos caminhos de Jesus, o próprio Deus liberta. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para quebrar toda maldição. Existem famílias que têm tudo para crescer, mas estão debaixo de maldição. Existem empresários que estão debaixo de maldição. Existem empresas que já prosperaram e hoje estão debaixo de maldição. Aí você me fala, irmão Pedro, pastor, mas eu tenho uma empresa, o que eu faço para prosperar? O que eu faço para crescer? Então está na hora de eu revelar um segredo, que a pessoa pode crescer sem ter pacto com o diabo. A pessoa pode crescer sem precisar fazer sacrifício. O que tem que se fazer? Primeiramente, Deus na vida dela. Se ela crê, ela vai ver a glória de Deus. A segunda coisa, ela ser uma pessoa que ela tem a mão aberta para Deus. O que é mão aberta para Deus? Mão aberta para a obra de Deus. Mão aberta para ajudar o pequeno, ajudar o pobre, ajudar o necessitado. É a mesma coisa uma obra séria, um pastor sério que está crescendo com uma igreja e ele precisa crescer, ele precisa evoluir, porque uma igreja bem estruturada, ela vai despovoar o inferno. Uma igreja que leva ao céu, ela vai pegar pessoas pessoas que não são nada e vão ser tudo. Pessoas que antes estavam no tráfico, estavam nas drogas, nas prostituições, estavam roubando, estavam tirando vidas. E o evangelho, ele tem a capacidade de recuperar essas pessoas. O evangelho, ele recupera cracudo, ele recupera viciado, ele recupera traficante, ele recupera mau caráter, inclusive ele recupera até caloteiro, se aceitar Jesus de verdade. Porque não adianta estar na igreja e dando calote nos outros, não adianta estar na igreja, compra e não paga, porque muitas vezes Satanás, ele entra devagar. Então tem pessoas que vão nos ouvir, vão nos assistir. Pastor, eu quero crescer. Quer crescer? Seja abençoador da obra de Deus, seja abençoador, seja mantenedor e principalmente aprenda a se doar, porque é dando que se recebe. Se você abençoar, Deus também vai te honrar, vai te abençoar. Quantos pastores aí em muitos lugares estão passando situação difícil? Eu fui pregar na igreja, que a igreja não tinha nem banco, o povo sentava no chão. E eu disse, pastor, senta tudo no chão. Ele disse assim, senta tudo no chão, porque nós não temos dinheiro para comprar cadeira. Como é que uma obra dessa não vai crescer? Pastor, sem janela, aquele frio, e o povo ali glorificando a Deus. E muitas vezes as pessoas deixam de ajudar uma obra assim. Ah, porque não, irmão, nem todo mundo é errado. Existem ministérios que eles ainda privam a salvação de almas. Agora, nessa direção, né, que eu te perguntei por que você tinha tomado sangue de menstruação e você disse. Só que teve uma outra coisa que você me falou, gostaria que você falasse aqui. Quando você
ia fazer um trabalho, acredito, para matar 8.000 pessoas. Isso, lá no Rio de Janeiro, na época, isso aí eu trabalhava na época com meu saudoso pai, e na época ele não sabia que eu já herdava o cemitério, eu herdava o cemitério, eu ia para dentro, eu fuçava as catatumbas, eu violava túmulos, eu assim, mexia em coisa pesada, já sabia mexer, tanto que alguns pais de santo já me respeitavam. Pessoas não entendiam porque eu andava careca. E o senhor sabia que eu só andava de preto? Eu só andava de preto, só andava careca. E um dia, meu saudoso pai, falou que tinha algo estranho. E ele falou que falou com a minha mãe, que viu que eu estava morto, que ia acontecer uma tragédia na cidade. Então, naquele dia, Satanás, é por isso que o mundo espiritual se materializa para o mundo material. Lá no Rio de Janeiro, tem uma, como é que se diz? Hoje está tudo moderno, hoje é tudo computadorizado. Qualquer coisinha no computador dispara. Uhum. Na época antiga, não sei se o senhor lembra, a época da alavanca, que para tirar um trilho do lugar você puxava a alavanca e ela ia para um lado, né? Então, assim, Satanás falou comigo à meia-noite e dizia assim: você quer ter poder? Você quer fazer algo como eu faço? Eu disse sim. Então, eu quero a destruição de 8.000 pessoas. Eu vou explicar ao senhor para o senhor entender o fundamento da coisa. O trem saia lá de Santa Cruz. Para chegar na rodoviária de Realengo, chegaria, supor, de Santa Cruz, vem descendo Santa Cruz, Paciência, vem descendo Ioaíba, vem descendo Campo Grande e outras estações. Então, Satã falou, quando esse trem vir, você vai estar preparado, porque ele deve passar 4h30, 4h35. Então, eu já tinha calculado o horário que ele ia passar. Então, eu saí do cemitério e fui à estação de Realengo. Na época, eu entrei por um lugar, não precisei de pular o muro, eu entrei por outro lugar e vim andando pela linha do trem. E, geralmente, as pessoas chegavam para trabalhar, os seguranças chegavam para trabalhar, tudo chegava entre 5h30 e 6 horas lá, porque o trem já descia 4 horas, o trem vinha descendo 4 horas, 4h30, então o povo já para ir para a cidade. Então, eu me lembro que quando eu peguei a alavanca, aquela alavanca, eu me lembro que eu fui um dia antes, irmão, para você ver como é que o diabo é astuto, e Satanás disse dessa forma, observa. Um dia eu fui para observar. Observei tudo, fiquei ali estudando como que ele queria ser. Eu cheguei cedo lá, como se fosse um passageiro, paguei minha passagem, cheguei cedo, vi, e nessa situação tinha um local que você puxava a alavanca e esse trilho, ele ia descarriar, ou seja, ele ia sair e ia cair dentro de uma casa e de um mercadinho. Então, assim, calcula comigo, 8 vagões, cada vagão vinha cheio com quase 1.000 pessoas, faz a conta. 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, seria a tragédia da história do Rio de Janeiro. Então, assim, 8.000 pessoas, e quando descia, o senhor vai entender agora, porque se o vagão viesse sozinho, não teria como. Então ele vinha, ele passava, quer ver, eu vou contar aqui as estações, Santa Cruz, já ia muita gente, aí de Santa Cruz vinha Ioaíba, Santa Cruz, Paciência, Ioaíba, Campo Grande, Senador Camará, Santíssimo, vai contando quantas estações já tem aí. 6. 6. Senador Camará, aí vinha Bangu.
Guilherme da Silveira. Aí já deve ter quase 7 estações ou mais. Então já vinha lotado. Quem pega o trem mais para frente, vai em pé. Naquele pico, vamos lá, pico de segunda-feira. Lotado. O trem, o que eu tinha feito? Eu peguei, quando deu 4 horas da manhã, eu vim andando, saí do cemitério mais cedo e vim andando. Quando entrei, atravessei o muro, atravessei, vim pela linha do trem e subi. O que eu fiz? Satã falou assim, é agora. Eu puxei a alavanca. A alavanca fez assim, ó, jogou o trilho para cá. E o trilho ia descarregar lá fora. Por quê? Porque aconteceria uma tragédia. O trem que vinha poderia bater de frente, mas o trilho estava saindo fora. Então, o trem ia fazer isso aqui, ia jogar lá fora. Porém, não era computadorizado como hoje. Qualquer coisinha ele vê pelo visor, né? Hoje tem o visor, hoje tem as câmeras. Isso foi vou voltar aqui no tempo. Calcula aí, 1992. Pouco mais de 20 anos. Então, não tem mais? 1992. 92? 92. Não, pouco mais de... 30 anos, não, tem mais. Não. É 20, a gente está em 2025, 33 anos. 25 anos. 33 anos. Pouco mais de 30 anos. Isso. Então, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Então era tudo manual, alavanca, né? O que eu fiz? Eu puxei, foi assim, ó. Ia cair lá fora, já estava tudo certo. Quando deu 4 horas, eles iam vir. Na hora que eu puxei a alavanca, fez assim, ó. Quando eu fui saindo. Quando eu saí, que eu falei agora. E a alavanca era tão rápida que com 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, menos de 3 minutos, ela saía assim. E assim, saindo. Então eu calculei, quando ele tiver, quando falou, tá em Campo Grande, eu falei agora. Eu puxei. Tá saindo de Campo Grande agora. Já estava tudo preparado ali. Eu já estava em cima do muro para assistir, tudo. A tragédia para acontecer. Quando de repente, eu não sei, claro que foi Deus. Uma mão me pegou pelo pescoço. Eu não vi quem era. Se eu falar que foi um homem, se eu falar que foi um policial, se eu falar que foi um segurança, estou metido. Eu não vi esta pessoa. Eu não vi, não foi pessoa. A mão me pegou pelo pescoço e disse, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu olhava para o lado, não via ninguém. Você não vai fazer isso. E eu perguntei, quem é que está falando comigo? Uma voz que eu nunca vi na minha vida, irmão Pedro. Eu desmanchei a minha alma quando falou assim, eu sou Jesus de Nazaré. Você vai voltar lá. Do outro lado era como zunia, um bicho assim gritando, vai, desgraçado, maldito, faz o que eu te mandei. Era como uma briga, existe mesmo o lado espiritual. Muitas pessoas que vão se suicidar, irmão Pedro, ela fica uma guerra na mente dela. Satanás falando, pula, tira a tua vida, corta teu pulso, mete a faca, mas toda vez que uma pessoa vai tirar a vida de alguém, irmão Pedro, ninguém tira a vida de ninguém sozinho. Ninguém. É por isso que a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se a pessoa, tem pessoas que vai ouvir esse podcast e tá lutando, pastor, eu tô lutando, eu não tô aguentando. A maioria dos suicídios, a pessoa tá lutando. É a mesma coisa, a filha tá ali. A mãe tá ali na sua casa, a filha tá se cortando, a filha tá se drogando. Mãe, eu quero dizer algo para você. Quando a sua filha falar contigo que tá lutando, dê ouvido, porque a luta espiritual, ela é muito difícil. 90% das pessoas que se suicidam é uma batalha espiritual. Satanás de um lado tentando, Deus de outro. Não, é por isso que nessa hora a mãe tem que visitar o quarto do filho, o pai tem que visitar o quarto do filho, a mãe, o pai da filha, porque muitas vezes uma moça, ela está em depressão, ela está trancada, só vai acontecer o pior.
E o pior é morte, é suicídio, é se cortar. Quantas moças estão se cortando com gilete? Quantas pessoas estão cortando o seu pulso? Quantas pessoas têm tirado sua vida? Isso na Bahia, o índice de morte é de suicídio, que a pessoa pega uma corda, isso lá era normal. Pega uma corda, coloca no pescoço e pula e quebra o pescoço. Então, existe pessoas, naquele dia, eu vi uma luta espiritual. Você não vai fazer isso. E eu falei, não estou aguentando. Eu querendo voltar, mas uma força maior disse, volta lá. Eu me lembro que a minha mão, como se alguém estivesse segurando a minha mão, eu fui lá, quando peguei, e falou, o trem agora está em tal lugar. Eu fui lá e puxei a alavanca. Faltava assim, pro trem, faltava 2 estações pro trem vir. Eu fiz assim, ó. Quando eu peguei a alavanca, puxei. Quando eu puxei ela de volta, não demorou 5 minutos, o trem passou. Aí eu pergunto, mas aquilo ali custou caro para mim. Por que custou caro para mim? Porque Satanás pegou, quando eu voltei pro cemitério, ele me chamou ele falou, desgraçado, mau cara. Você sabia que os demônios batem na pessoa? Você sabia? Muitas pessoas são atormentadas por demônios, são atormentadas. Eu naquele dia, eu caí no chão. Eu nunca senti tanto soco, tanto murro na minha cabeça, no meu corpo, como cinta batendo em mim, e ninguém entendia. Quem viu falou, tá ficando doido. Então, uma pessoa, existe aquela pessoa que está em processo de libertação, e existe aquela que está endemoniado, e aquela que está querendo ser liberta. Você pode ver que o gadareno, ele batia com a cabeça em rocha, ele cortava o seu corpo, porque ali ele estava numa luta. Então, a mesma luta do gadareno, eu estava sofrendo aquela luta ali. Eu tentava e não conseguia, Quando eu cheguei lá, que aconteceu isso, eu todo machucado, uma serva de Deus que tinha ido fazer o enterro de uma pessoa disse assim, sai dele, sai da vida dele. Eu queria, irmão Pedro, ser liberto, mas tinha pessoas que tinham medo de chegar em mim. Primeiro que eu andava careca, andava todo de preto. Aí você fala assim, e o dinheiro que você ganhava? Eu não via, irmão Pedro, eu não via. Porque um dinheiro de barra de maldição, tu não vê nada. Um dinheiro de barra de maldição, não tô... E eu vou falar pro senhor, eu dormia, saía da minha casa para dormir em cima daquele túmulo. Pode pegar a foto ali? Pega a foto aqui para mim. Esse túmulo, inclusive, a gente vai gravar para mostrar ao povo. Vamos gravar. Entendeu? Para o povo ver do Brasil o que eu estou falando. Irmão, eu vou pedir para colocar ali para eles verem direitinho. Deixa eu segurar aqui que ele vai com a câmera aqui. Tira só esse copo aqui. Ah, tudo bem. Pode ir falando. Eu vou pedir para focalizar esse lado aqui todinho. Ele vai focar com aquela câmera, você pode continuar falando. Ah, ó, esse túmulo aí, eu tô indo ao Rio de Janeiro e eu vou mostrar para você, eu vou filmar e vou botar aí para vocês verem o que eles fazem por trás. E no dia que eu for lá, eu vou falar, irmão Pedro, desce para filmar, entendeu? O túmulo tá intacto. Quem viu, chora, falando assim, realmente era você. Deus é tão fiel que deixou essa prova aqui. Deus é tão bom que deixou essa prova. Porque se eu falasse, já teve gente que disse, é montagem. Como é que eu vou fazer uma montagem num túmulo? Como é que eu vou dizer como é que era eu se não fosse? Sou eu que estou dormindo aqui. No meu passado, sou eu. Pastor, mas o seu rosto, tu não pegava sol? Não pegava sol. Aqui eu dormia. Não tinha chuva, não tinha que fazer me tirar daqui. E minha família não entendia. Minha mãe não entendia porque eu virava uma semana fora, 15 dias, um mês. E assim, todo de preto. Só podia andar de preto, careca. Aí eu pergunto a você, o que faz um homem fazer? Ninguém mexia. Ninguém. E o cruzeiro logo em cima. Quando eu for gravar para mostrar para vocês, eu vou estar, inclusive, deixa eu ver se a outra tá aqui não. Isso aqui, deixa eu ver isso aqui não. Eu quero falar também sobre aquela parte também que eu falei do... Você tá vendo aí que eu tô segurando uma vela e um boneco? Olha o voodoo aí. E aqui eu estou com um boneco. Aqui é um voodoo. Aqui eu já tinha colocado as agulhas no boneco
E aqui eu estava acendendo, aqui a vela está até acesa preta. Para quê? Para a pessoa acontecer uma desgraça, da pessoa morrer queimada. Acender um gás, explodir um fogão, explodir um bujão. E a pessoa aqui, ó, tá aqui, ó. Eu fazendo o trabalho. Para você ver aqui, ó. É as minhas mãos. Pastor, e o sangue que tinha na sua cabeça? O meu rosto era igual de um demônio. O meu rosto era igual de um... Aqui, ó, tem até um prato aqui embaixo, não sei se dá para ver, um prato aqui de sangue. Tudo era sangue. Esse sangue aqui era sangue. Tinha sangue menstrual e tinha também sangue meu. Assim, eu sei que é impossível você saber, mas se fosse para você arriscar, quanto de sangue você já doou pro Satanás? Olha, eu tenho várias marcas no corpo. Eu me lembro que quando eu queria, assim, o nosso corpo ele é todo branco, inclusive eu tenho até a marca aqui, né? Aqui é cortado, né? O meu corpo ele é cortado. Então, assim, eu posso dizer assim que toda vez que eu ia fazer algo pesado, eu doava sangue. Eu cortava mesmo. O senhor já ouviu falar em navalha de barbeiro? Já. O senhor sabe que aquilo onde pega, na verdade, não corta, aquilo queima. Aquilo eu fazia assim, a nossa pele aqui, ela não é vermelha, Você ela não é branca. sentia nada? Oi? Você não sentia nada? Possesso. Possuído. Se for para falar assim na sua vida toda, você já doou mais de 10 litros de sangue? Eu creio que se não foi 10 litros, foi chegando aí. Porque sempre quando eu queria, aí você fala assim, e quem cicatrizava? Quem cicatrizava? Sabe como é que é feito lá? Essa garrafa tem 1,5 litro. 1,5 litro. 1,5 litro. É 10 garrafas, praticamente quase 10 garrafas dessa. Toda vez que eu queria fazer algo, no máximo, a quantidade de sangue vinha aqui, ó. Vinha aqui. Ah, amigo, pelo amor de Deus. E eu vou mostrar o corte. Você posso mostrar aqui? Pode. Tem pessoas... Eu vou mostrar aqui. Pode ver. Deixa eu levantar aqui. Será que dá para focalizar aqui? Dá, ele dá um jeito. Vê se dá para focalizar aqui a câmera. Olha, aqui é o primeiro corte. Continua aí, para ver se... Tá dando para ver aí? Aqui é o segundo corte. Você vê que a cor não é corte pequeno. Misericórdia. Entendeu? Eu pegava e fazia isso aqui, ó. Eu pegava aqui. Quando eu fazia assim, ó. Isso aqui era maior. Que agora que encolheu, porque a cicatriz ela vai diminuindo. Isso aqui era grande. Então, quando eu fazia assim, cortava aqui, certo? Primeiro corte. Eu fazia assim, eu cortava aqui e afundando. Aí ficava aquela bocona. Tanto que da última vez que eu fiz o corte, quase que deu infecção, porque eu cortei. Botando a sua camisa. Eu cortei e assim eu cheguei a tomar. Para uma pessoa tomar 16 pontos. E outra, quando tava cicatrizando as pontas, eu puxava, aí ficava tudo inflamado. Eu colocava pó de café para cicatrizar. Você vê como é que o bicho... E assim, e a dor? Você não sentia dor? Não sentia dor? Não sentia nada. E para dormir? Pastor, a minha roupa era de pelo felpudo. Aquelas roupas de... Como é pelo felpudo que eu estou dizendo? Veludo. Sei. Entendeu? Então, assim, era sacrifícios e sacrifícios. Quando Satanás falava assim, eu quero desta forma. Tanto que os meus dedos até hoje, né? Isso aqui foi corte. Eu peguei a navalha, cortei, ele ficou assim, quase pendurado. E eu fiquei ali, enrolei, sacrifício. Porque Satanás falava, eu quero. E eu fazia, eu não tinha limite. Tanto que na minha perna, no próximo podcast, tem um mistério que o Brasil todo quer ver, que muitas pessoas tinham medo, falavam que tinha algo. O senhor sabia que eu fiz o pacto mais profundo com Satã? E vou lhe falar por quê. Porque a maioria dos camaradas que fizeram pacto com o diabo,
nenhum deles colocou a marca da besta. Eu coloquei. Deus foi tão bom na minha vida. Qual é a marca da besta? 666. Eu tinha na perna. E coloquei o rosto de Satã, de Lucifer, na minha perna. Mas, peraí, é tatuagem? Ué, não, foi tatuagem feita mesmo. O rosto e a marca. Mas tatuagem de tinta ou aquela que... Não, furou. Ah, tá. Furou. Cortando a pele. Furou na minha pele, tintou o rosto do bicho, tudo verde. Tintou, entendeu? Tintou e estava escrito, sou de Lúcifer. E estava 666. E eu tinha um pacto também que em 7 anos aparecia um tribal no meu peito. Sempre aparecia. Graças a Deus nunca mais apareceu. E eu fiz uma prova com Deus. Se eu fosse do Senhor, que aquela tatuagem ia sumir. Se eu falar para o Senhor sabe que tatuagem para remover é só com laser. Sim. E se eu falar para o Senhor que o que removeu aquela tatuagem foi o óleo ungido? A fé remove montanha. Porque quem fez, colocou na minha perna. Você sabe que a pessoa quando faz uma tatuagem... Você já fez tatuagem alguma vez? Já. Então, a pessoa, no começo, só sente aquelas picadinhas. Depois que parou, que você terminou, que colocou a tinta, que tatuou, aí que a dor vem. Aí eles colocam um plástico, né? Uhum. Em cima ali, para passar ali. Então ficou daquela forma ali. Quando as pessoas viam, falavam assim, meu Deus. E toda vez que eu queria ter coisa, eu colocava a mão na minha perna. Era representando um pacto que eu queria que ele fizesse. Aonde eu chegava, se eu invocasse, a ventania começasse. Aonde eu chegava, se eu invocasse, algo acontecia. Aonde eu chegava, eu invocava Satanás. Inclusive, no dia que os camaradas foi para tirar minha vida, eu fazia um símbolo do satanismo, um símbolo que ninguém me achava. Foram 3 vezes para tentar me matar e eu fiquei parado, como se fosse um toco. Eu já vi um vídeo de um cara que tava fugindo, ele deitou, todo mundo passou como se ele não estivesse lá. Agora, você acredita que existe alguém que chegou no seu nível ou não? Olha, eu acredito que... Aqui no Brasil. Eu acredito que os que chegaram estão todos mortos. Eu tô te fazendo uma pergunta porque existe um cara que ele é considerado o maior satanista. Sim. Esse cara aqui, eu te mostro, é Anton não sei o quê. Sim. Você já tinha ouvido falar dele? Sim, já ouvi falar assim, Jim. Existe uma história que ele viu Lúcifer mano a mano. Sim. Tete a tete. Sim. O senhor já ouviu falar dele? O senhor acredita que ele é nas histórias? O que o senhor acha? Que ele viu Satanás face a face, cara a cara? É uma história que dizem, né? Que ele foi a única pessoa que ele chegou em um nível que ele viu Lúcifer face a face. Irmão Pedro, eu não conheço, acredito, o testemunho dele, mas assim, da mesma forma que eu vi, eu creio que muitas outras pessoas viram também. O senhor viu Lúcifer, o próprio, na sua frente? Eu posso descrever o formato dele, entendeu? Eu posso descrever de uma forma que, tanto que quando a primeira vez que eu fui levado à Mata Virgem, que o bode falou comigo, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Eu vi o bode normal, depois eu vi uma coisa honrada. E a primeira, Satanás, ele pode se materializar em 1000 formas. Ele se materializa no que ele só não pode se materializar na face do anjo do Senhor, não pode se materializar em Jesus, mas a face dele é horrenda. Mas ele engana. Primeira vez que eu vi ele, eu vi. Porque assim, se a gente for, desculpa, mas se a gente for parar para analisar, primeiro, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso. Então o senhor está falando para mim que é o próprio, tipo, sim, é o que manda, é o sim, próprio que caiu. Então ele sim, não caído. Ele apareceu para você na sua real forma? Na real forma.
A forma de Satanás, a verdadeira, é horrenda, porque Deus assim, como é que está o nome? Que Deus assim, arranhou, não, Deus, como é que tirou o diapasão dele, a formosura dele não existe mais, entendeu? E é uma força totalmente terrível. Por que eu sabia que era ele? Porque o dia que eu vi com meus olhos, deu a maior tempestade no Rio de Janeiro e quase destruiu, foi tudo. Quase o Rio de Janeiro veio abaixo. Aí eu te pergunto, era ele com certeza. E como que você define a face dele? A face, uma parte homem e outra parte bode. A coisa mais horrível. Com as garras de um bicho, entendeu? Uma forma assim, o rosto de um verdadeiro bode mesmo, por isso que ele é chamado de bode. Aquela coisa horrenda do rosto amassado. Então, mas ele pode se materializar quando ele quer enganar, mas a verdadeira face dele mesmo está arranhada, tá destruída. Então, se uma pessoa fala que só ela que viu, eu creio que muito mais pessoas já viram. Que Satanás, quando ele quer escolher alguém, tem pessoas no mundo da bruxaria que são igual a Bicum. Tem pessoas, irmão Pedro, que ele nunca fez raspagem de cabeça. Ele nunca fez raspagem de cabeça. Ele nunca frequentou terreiro de macumba. Ele nunca foi nada, mas ele já vem pronto. Satanás escolhe. E quando entra ali, ele faz coisas até que uma pessoa que veio lá de dentro fala assim, não, desse daí eu duvido. Aí as pessoas falam que é médium, né? Que é médium, que é paranormal. Na verdade, não é paranormal. É uma pessoa que Satanás escolheu, e se a família não correr atrás, ela pode futuramente se tornar um feiticeiro, um bruxo, uma bruxa, alguém. Eles falam que é vidente. Inclusive no podcast eu fui procurado por uma família, duas irmãs de 40 anos, uma de 40 e outra de 44, estavam sofrendo ataque. Uma disse que era médium mais nova e disse que tinha um pastor evangélico que estava querendo ajudar ela a liberar os portais. O que é isso, liberar os portais? Não, pelo amor de Deus, isso é bruxaria. Não, porque eu tenho que fazer algo com ela que tem que liberar os portais. Isso não existe, não. Liberar portal, o que é isso? Quem libera portal é Deus. Ou seja, ele que é o dono do portal, ou seja, o portal da morte, o portal da vida é de Deus. Ou seja, a pessoa querendo colocar, e diz que a pessoa ficava cada vez mais doida, adivinhando a vida dos outros. Um espírito do engano. Eu falei até para a família, falei assim, nós vamos orar para Deus libertar esta pessoa. Nós vamos orar para Deus transformar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Eu vou falar para o senhor, um servo de Deus, uma serva de Deus, precisa de pentagrama? Precisa de um portal aberto? E a família está falando comigo, falou que ele tem que liberar os portais e os pentagramas. Não, irmão. Isso é satanismo, isso é magia negra. Não. Aonde a gente aprendia a fazer pentagrama, a mexer com pólvora, a fazer todo tipo de desgraça, é na bruxaria, na magia negra. Agora, servo de Deus é Bíblia, é oração, é jejum. Então, essas pessoas até entraram lá e falaram, pastor, elas quando passam mal ficam ruins. Então, eu expliquei, falei, irmã, nós vamos orar para Deus libertar. E disse que o negócio estava ruim, irmão Pedro. Estava ruim. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer uma libertação, a pessoa está querendo, pastor, eu já não sei o que eu faço mais. Gente, existe muito homem de Deus, mas homem de Deus que paga o preço, que ora, que fala, vou jejuar, vou orar, vou buscar. E eu digo para você, nós temos orado na Bahia, buscado, mas os ataques são terríveis. O senhor fica assim, meu Deus do céu, tem hora que eu falo, tem pessoas que a gente vai orar, tá tão carregado, irmão Pedro, tão carregado, que você sente o impacto. Entendeu? Pessoas que você fala assim, meu Deus do céu, eu tava orando pela uma senhora, até uma empresária, eu nunca senti um peso tão pesado. E eu falei, meu Deus, por isso que a gente ora, jejua. Por quê? Você ora por uma multidão de gente, você acha que o diabo não vem para retalhar? Dor de cabeça, dor no corpo, dor de coisa. E tem pessoas que, eu conheci uma irmã que falou, pastor, eu vou ajudar o senhor a orar. A irmã ficou doente.
Por quê? Porque tem pessoas que não estão preparadas. Até para orar por uma pessoa, a gente tem que estar preparado. Porque tu vai orar por uma pessoa que está cheia, está possessa de demônio, está com legiões de demônios. Se eu sabia que uma legião de 6.000 demônios entrando numa pessoa, imagina várias legiões entrando numa pessoa. Então, por isso que quando a gente fala, irmão, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. Por quê? Não tem muito tempo que muitos pastores estavam suicidando. Não sei se o senhor soube disso. Sim. Pastor se suicidando, levita se suicidando, o índice da prostituição, pessoas desviando. E o senhor reparou que tinha uma quantidade de levita desviando para o homossexualismo? Teve gente que cantava no mundo gospel, era cantor, e hoje é uma mulher. Aí a pessoa falou assim, não é normal. O que entrou na vida dessas pessoas? Não me leve a mal, mas foram pessoas que elas oraram, não estavam preparados, receberam a carga. Teve cantores também que não estavam preparados, aí Satanás entrou e agora fez a ruaça. Inclusive teve um que ele trocou até o sexo. Eu fico com pena até daquele rapaz. É o J.A., né? Então, assim, eu fico com pena. Por quê? Porque se na época, eu vou falar para o senhor, se na época conhecesse esse rapaz, eu tenho certeza que ele não tinha feito isso, não. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, na verdade, ele cantou, ganhou dinheiro, ficou famoso e Deus fugiu, Deus foi embora. Pastor, mas ele foi educado, ele foi educado, ele foi doutrinado, ele era simples. Ele foi educado, ele foi doutrinado, só teve uma coisa, ele não foi liberta. Por isso que uma igreja de libertação, uma igreja que o pastor ora, eu já vi pastor dizer assim, eu vou orar por você, esta causa agora, esta causa é da igreja, a igreja vai orar. Tá certo, pastor? Claro que tá certo, que ele está botando a causa na mão da igreja e a igreja é do Senhor. Agora, se ele falar, não, a causa é minha, não, a causa é da igreja, a causa é do Senhor, então vai orar. Se uma igreja toda orar por uma pessoa, começar a orar, se esse rapaz, J.A., tivesse pessoas que orassem mesmo, porque, irmão, não adianta, irmão, eu vou falar para o senhor, eu quero falar da minha convenção, o que me libertou. Antes de você falar, Eita, Jesus, eu preciso só saber de uma coisa. E eu tenho certeza que vai ligar uma coisa a outra. certo. Antes de você falar da sua conversão, a gente queria saber um pouco do seu filho. O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, dói, né? Eu tive um filho com uma... Na época, essa mulher era envolvida na bruxaria. E, assim, tiraram a vida dele com 2 aninhos. E isso, para mim, dói muito, porque ele era para estar vivo. E, assim, eu quero até falar aqui. E o senhor permitiu? Nunca, 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 nunca. Miguel era para estar hoje, o nome do menino era Miguel. Era para estar hoje um rapaz de 25 anos. Então, assim, para mim foi muito difícil, porque eu não sabia. Essa pessoa, namorei, engravidou, né, no mundão, e ela entregou a Satanás e fizeram a maldade. Não puderam fazer comigo, fizeram com a criança. E todos que fizeram a maldade já pereceram, estão mortos. Não porque eu quis, entendeu? A cobrança de Deus veio muito forte, veio muito sério. Então, assim, lá em muitos lugares, eu queria alertar a mães, a pais. Você que tem uma criança de bebê, vou falar melhor, de 0, recém-nascido, até 10 anos, veja bem a calçada que a sua criança brinca. Veja bem a calçada, veja bem onde ela anda. Tinha um carro, não sei se você ouviu falar, que na época pegava crianças para tirar órgãos. E na verdade não é tirar órgãos, não era só vender órgãos, era trabalho de magia negra. Magia negra. Inclusive tinha muita gente, até grande, que sabe disso, mas é envolvida.
Inclusive, tem algo que eu quero falar aqui, é muito forte, se o senhor permitir. Sim. Então, deu assim, é tão forte que a maioria das famílias, muitas vezes a criança some. Na Bahia mesmo aparecia sem olho, aparecia sem o braço, aparecia jogado, que a pessoa tirava para fazer oferenda. E a maioria das crianças que são pegas, às vezes, são dessas idades. Então, mãe, pai, você que tem seu filho, seu neto, fica de olho 24 horas, até na porta de um colégio. Porque eu já vi, teve uma época que lá na Bahia estava sumindo muitas crianças, sumia na porta de colégio, tirava do colo da mãe. E uma coisa que, graças a Deus, o irmão Pedro nunca tirei vida de criança. Nunca. Eu já fiz algo para tirar a vida de pessoa, mas vida de criança, graças a Deus, nunca. Tudo que eu plantei, eu colho até hoje. Fizeram a maldade com meu filho porque não puderam fazer comigo. Então, assim, isso dói a minha alma. Então, assim, pai, mãe, tio, inclusive, o índice da pedofilia aumentou no Brasil, aumentou no mundo. O senhor sabia que pedofilia é um demônio terrível? Ele faz uma pessoa, um homem, ver uma criança de 2 anos, 5 anos, 3 anos, como se fosse uma mulher adulta. O senhor sabia? É uma coisa tão demoníaca quando as pessoas falam assim, pastor, é igual uma pessoa, a criança nasce, cresce, está crescendo. Do nada, a criança começa, menino, 6, 7 anos, a desmunhecar, a falar de uma forma afeminada. Aí a pessoa fala assim, nasceu assim. Não, é um espírito hereditário que vem lá de trás, a pessoa morreu que era, entra na criança e dali acompanha o crescimento da criança, aonde ela é para ser um menino, virar um rapaz, um homem, se casar, e ele acaba virando uma pessoa no homossexualismo. E é o que eu sempre falo, homossexualismo não é demônio. Não, homossexualismo, ninguém nasce assim, é demônio, porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara que fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. Então, homossexualismo não é doença, é demônio. E muitas vezes, não pode falar, não, irmão. Então, assim, tem crianças que elas são abusadas quando são crianças, né? São abusadas e se tornam homossexuais. E tem aquela criança que já vem de berço. Pastor, e se acontecer alguma coisa da minha criança, ela foi violentada, foi abusada, o que eu faço? Ora por ela, ora para Deus apagar aquilo da mente dela. Porque quando eu era criança também fui abusado. E não virei homossexual, não virei, e graças a Deus, Deus me deu livramento. Deus mudou minha história. Então, assim, existe muitos pais, existe muita... Pastor, mas o meu filho já é um adolescente, a minha filha já é uma moça, já é um rapaz. Se você orar, pagar o preço pelo teu filho, pela tua filha, vai haver resultado. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma vai chegar à tua tenda, à sua família. Uma salva de palmas para esse episódio. O Bispo Leno, ele entra no assunto sobre a sua conversão, mas eu quero fazer um desafio. Como foi que eu aceitei Jesus? O episódio especial, como foi a conversão do Bispo Leno Ramá. Mas só vai ter esse episódio se esse bater 10.000 likes. Se bater 10.000 likes, o Bispo ele vai retornar aqui e vai contar como foi a sua conversão. Com certeza. Fechou, Bispo? Fechou. Bispo, é o seguinte, deixa suas redes sociais e o que o senhor quiser falar, por Amém. gentileza. Irmão Pedro, obrigado pela oportunidade. Nós estamos com um projeto muito grande lá na Bahia, em, assim, ajudar muitas pessoas. E o templo lá, nós temos 3 igrejas na roça, nós pagamos aluguel, inclusive assim, é para libertar pessoas. Vai muita gente assim, vai gente possessa, vai gente que bebe, vai gente que fuma, vai todo tipo de pessoas, e muitas vezes, por ser a Bahia ser uma cidade simples, é muito difícil. Então a gente está querendo futuramente um templo maior,
e principalmente para pegar pessoas como viciado, como é que se diz, pegar pessoas da prostituição, libertar pessoas que estão, né, endemoniadas, estão possessas, estão assim com depressão, e tem muitas famílias recebendo a vitória. Então essas pessoas que estão me assistindo, eu quero fazer um propósito, já temos um propósito, a Bahia está orando com essas pessoas, né, 10 mil likes, e eu queria falar com 1000 pessoas. Eu queria abrir lá na Bahia um galpão maior, para a gente acolher muitas pessoas. Quem me conhece sabe que tudo meu é doação. Se eu pego, lá a gente já recebeu caminhão de melancia, caminhão de abóbora, e quem me conhece doa pão, é muita coisa. Então assim, nós estamos na busca de duas coisas, de comprar um ônibus, porque tem pessoas, irmão Pedro, que saem, andam ou de bicicleta ou demora. 30 quilômetros, 35, 40. Então são lugares assim que para ir tem ou é moto ou é bicicleta. E muitas vezes a gente pede a pessoa para esperar num ponto para a gente buscar. Mas 40 quilômetros não dá para levar as pessoas para a igreja. E a gente não tem condição. Então a gente está numa luta para adquirir um ônibus e também adquirir o galpão. Se 1000 pessoas ajudar, não vou falar valor, se 1000 pessoas ajudar, a gente, e eu sou assim, eu peguei o ônibus, eu mostro a nota, tá aqui. Quem me conhece é preto e branco, sou igual o seu, tá aqui, ó. Adquirimos, tá aqui. O ônibus, e se 1000 pessoas ajudar a gente lá, a gente vai poder despovoar o inferno, a pegar muitas pessoas, transformar, libertar, inclusive até de poder viajar por esse Brasil libertando pessoas. Então, você que está me ouvindo, eu vou pegar, irmão, inclusive vou pegar o seu nome, né? Por quê? Porque essas 1000 pessoas eu vou estar fazendo aquela oração de libertação. Você que é empresário, você que está desempregado, você que está quebrado, você que tem algo para sair, não sai, é um dinheiro grande, é pequeno, você também que vai ajudar. Deus, eu vou pegar o nome de 1000 pessoas, vou anotar e eu vou estar levando para o monte. E a campanha que eu vou fazer é esta: Deus resolve tudo. E eu creio que muita gente vai abençoar, e assim que a gente conseguir comprar esse, pastor, eu não vou falar valor, mas se todo mundo abençoar a gente, não estou cobrando nada de ninguém, porque quando eu saio nas igrejas para cobrar, quem me conhece sabe que eu não cobro nada. Então assim, se essas pessoas ajudarem, irmão Pedro, eu creio que a gente vai salvar muitas vidas. Eu posso passar o Pix se eles quiserem abençoar? Pode. Irmão, você que quiser abençoar, nós temos um ministério sério. Se não fosse sério, eu não estava aqui com o Pedro. Pedro é um homem conhecido já no mundo, entendeu? E um homem sério. Então, você que for abençoar, o Pix é 035 322, Pix 035 322 567 38, 035 322 567 38, CPF. Se você for ajudar, eu digo, e se alguém também quiser doar, irmão Pedro, não tem problema não. De repente alguém grande deixa o número de contato, vai nos ajudar. Então, o número de contato meu deixa eu ver aqui, pode falar, irmão Pedro? É que não é esse aqui é o Pix. O número de contato. Tem eu vou colocar aqui, ó, no celular. Aqui. Tem o número de contato meu é o 77. Espera aí, bispo. 77. É esse aqui, né? 77. DDD 77 99165 6668. E tem o outro também, o telefone. Tem o outro, pode passar? Pode, o outro eu não tenho, não. O outro é o 17, né? Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui não. Então, assim, outra coisa. Eu vou deixar no GC. Todas as pessoas que precisar de libertação, oração, pode me procurar. Eu vou te atender, mas eu vou pedir uma coisa. Tenha paciência. Irmão Pedro, eu estava acordando todo dia, 5 da manhã, para orar pelas pessoas, até para atender a pessoa 5 da manhã até 6 da tarde.
eu tinha dado uma parada porque eu fui fazer a cirurgia da boca. Então eu estou voltando e eu queria comunicar a todo o Brasil. Eu estarei mandando oração para todos os irmãos. E os irmãos que receberam a oração vai mandar a paz, pastor, a paz, que eu vou entender que você está recebendo a oração. Então, assim, pastor, eu estou precisando de um conselho, eu estou precisando que o senhor ore para libertar minha família, para Deus quebrar a maldição na área financeira, sentimental, para Deus prosperar aquela empresa. Pode me procurar, eu vou te atender. Se eu demorar um pouquinho, irmão, é respondendo muita gente. Irmão, teve um dia que eu cheguei a ficar... Eu creio, teve um dia que eu cheguei a ficar tão cansado que eu não aguentava nem falar direito. Eu não mando o secretário atender, irmão Pedro. Eu pego alô, com quem eu falo. Tudo bem? Aqui é o Bispo Leno. Tem pessoas que quer ver se sou eu mesmo, bota na câmera para ver. Né? Então a gente assim, você que precisar de libertação, oração pela tua família, eu estou aqui, eu vou orar por você, o Deus vai me honrar para pagar o preço, para orar pela tua família e a libertação vai vir. Irmão Pedro, muito obrigado por essa oportunidade. Eu creio que em breve o próximo podcast vai falar como eu aceitei Jesus, quem foi que me ganhou. Uma salva de palmas para esse episódio. Pessoal, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like que é muito importante. Se bater 10 mil likes, o Bispo Leno Ramá vai retornar e contar como que ele se converteu. Compartilha para o maior número de pessoas, comenta bastante. E antes da gente finalizar, Bispo Leno, pode... Eu queria deixar o podcast não, o Instagram. Apóstolo Leno, o Instagram é Apóstolo Leno Ramá, ex-bruxo. Adiciona lá. E o Facebook, que eu sempre faço live, é Bispo Lenor Ramá. Amém? Adiciona lá, é vitória para sua vida. João, comigo na geral, Deus abençoe vocês. Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, tchau.